Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática nesses próximos minutos. E continuando a nossa playlist de matemática do zero, para você aprender matemática de uma vez por todas, hoje eu quero falar com vocês sobre a soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Sem delongas, então, vamos lá. Imagine que eu tenha um triângulo. Primeiro, quais são os ângulos externos desse triângulo? Imagine que eu prolongue um dos lados. Prolongue um dos lados. Prolongue um dos lados. E aí nós temos aqui dentro o ângulo interno, tá? O ângulo interno. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Vou chamar esse ângulo aqui de beta. Vou chamar esse ângulo aqui de teta. Qual é o ângulo externo? Quais são, os ângulos externos desse triângulo, no caso? São aqueles ângulos que são adjacentes aos ângulos internos, pensando no prolongamento dos lados. Então, quando você olha para esse ângulo aqui, por exemplo, ele é um ângulo externo desse triângulo. Eu vou chamar de AE1. AE1. O que seria esse AE1? Ângulo externo 1. Esse aqui, é o ângulo adjacente a esse ângulo interno no prolongamento desse lado. Então, ele é o meu outro ângulo externo. Eu vou chamá-lo de AE2. Ângulo externo 2. E esse aqui seria o meu ângulo externo 3. Bom, se eu tenho um triângulo, que são 3 lados, 3 ângulos internos, também serão 3 ângulos externos. Mas como que eu vou encontrar essa medida desse ângulo AE2? Ora, nós sabemos que o ângulo alfa mais o ângulo AE2 é 180 graus. O ângulo beta mais o ângulo externo 1 também é 180 graus. O ângulo externo 3 mais o ângulo teta também é 180 graus. Vou escrever isso, Ângulo externo 1 mais o ângulo beta tem que ser igual a 180 graus. Vou escrever esse outro aqui agora, Ângulo externo 2 mais o ângulo alfa também é 180 graus. E agora eu vou escrever esse aqui, Ângulo externo 3 mais o ângulo teta é 180 graus. Se eu pegar essas 3 equações e somar elas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o ângulo externo 1 mais o ângulo externo 2 mais o ângulo externo 3 mais o ângulo beta, mais o ângulo alfa, mais o ângulo teta, 180 mais 180, 360, 360 mais 180, 540. Então, o que eu fiz? Eu adicionei essas 3 equações. Mas quem é o ângulo beta mais o ângulo alfa mais o ângulo teta? É a soma dos ângulos internos de um triângulo. E na aula anterior, eu mostrei para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, nós sabemos que isso aqui é 180 graus. Esse 180 graus, então, que é a medida desses 3 aqui junto, se eu passar para o outro lado da equação, eu vou passar subtraindo. Então, eu vou ter 540 menos 180. E 540 menos 180 é 360. Então, eu acabei de descobrir que o ângulo externo 1 mais o ângulo externo 2 mais o ângulo externo 3 é 360 graus. 540 menos 180, 360. Então, eu acabei de encontrar que a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360 graus. E a soma dos ângulos externos de um
retângulo. Poxa, de um retângulo, se eu pensar no mesmo raciocínio, aqui é 90, né? Então aqui também vai ser 90. Aqui é 90, aqui vai ser 90. Aqui também vai ser 90. Aqui também vai ser 90. Então a soma dos ângulos externos de um retângulo é 90 mais 90 mais 90 mais 90. 90 vezes 4, que é 360. Que negócio interessante. Mas será que isso vale para um quadrilátero qualquer? Vou pegar aqui um quadrilátero qualquer aqui, ó. Não precisa ser necessariamente um retângulo. Olha ali, ó, 4 lados. Então aqui eu vou ter um ângulo que eu vou chamar ele de A, B, C e D. Vou diminuir as escritas agora, tá bom? Se eu fizer o mesmo raciocínio prolongando aqui, ó, vou chamar esse ângulo aqui de externo 1. Vou chamar só de E1 agora. Externo 1. Se eu prolongar aqui, ó, esse aqui vai ser o meu E2. Se eu prolongar aqui, esse aqui eu posso chamar ele de externo 3. E se eu prolongar aqui, ou aqui, tanto faz, vai dar na mesma, né? Vou chamar aqui de externo 4. E aí eu vou usar o mesmo raciocínio, ó. O ângulo externo 1 mais o ângulo A é 180 graus. Então, o ângulo externo 1 mais o ângulo A é 180 graus. O ângulo externo 2 mais o ângulo D também é 180 graus. O ângulo externo 3 mais o ângulo C também é 180 graus. O ângulo externo 4 mais o ângulo B também é 180 graus. Ora, se eu adicionar todas essas equações, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ângulo externo 1 mais ângulo externo 2 mais ângulo externo 3 mais ângulo externo 4. São 4 ângulos externos, porque é um quadrilátero. E aqui eu vou ter A mais B mais C mais D. Mas o que é A mais B mais C mais D? É a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E na aula anterior, nós vimos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então eu sei que todos esses aqui juntos aqui, ó, totalizam 360 graus, porque são os ângulos internos de um quadrilátero. Então, mais 360. Isso é igual 180 mais 180 mais 180 mais 180, que é 720. Aí esse 360 que está positivo, eu posso passar para o outro lado negativo. E adivinha quanto que é 720 menos 360? 360. Então eu acabei de concluir que a soma dos ângulos externos de um quadrilátero é 360 graus. A partir daqui você começa a conjecturar. Poxa, será que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai dar 360? Vamos fazer desse pentágono aqui, só vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido, para a gente ver se vai bater. Bom, eu sei que se eu prolongar aqui, eu vou ter esse ângulo externo, que eu vou chamar de A. Se eu prolongar aqui, eu vou ter esse ângulo externo, que eu vou chamar de B. Se eu prolongar aqui, eu vou ter esse ângulo externo, que eu vou chamar de C. Se eu prolongar aqui, eu vou ter esse ângulo externo, que eu vou chamar de D. Se eu prolongar aqui, eu vou ter esse ângulo externo, que eu vou chamar de E. Então, nós vamos ter o A mais esse ângulo interno, 180. O B mais esse ângulo interno, 180. O C mais esse ângulo interno, 180. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o ângulo A mais o ângulo B
mais o ângulo C, mais o ângulo D, mais o ângulo E, mais a soma dos ângulos internos de um pentágono. Se você não lembra, eu demonstrei para você a soma dos ângulos internos de um polígono, que é n-2 polígono convexo, né? Vezes 180. Se eu tenho 5 lados, então nós teríamos 5 menos 2 vezes 180. Só que 5 menos 2 é 3. E 3 vezes 180, 540. Então aqui mais 540 graus. Isso seria igual a 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180, que daria 900. E aí eu passo esses 540 subtraindo. 900 menos 540, 360. Então a gente conclui que a soma do ângulo A, que é um dos ângulos externos, mais o B, mais o C, mais o D, mais o E, é 360 graus. Então, olha só, eu fiz para um triângulo, para um quadrilátero, para um pentágono, e tudo deu 360 graus. Então agora eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo seja 360 graus. Mas será que a gente consegue demonstrar isso? A gente consegue transformar a hipótese em uma tese? Vamos supor, então, tá aqui, ó, meu polígono que tem N lados. Eu coloquei aqui as reticências só para identificar que seriam N lados que lá na frente vão se fechar, tá? E é um polígono convexo que eu estou pensando, tá bom? Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo interno 1. Vou chamar esse aqui de ângulo interno 2. Vou chamar isso aqui de ângulo interno 3. Vou chamar isso aqui de ângulo interno 4. E aí eu ia fazendo até o meu enésimo ângulo interno. Meu ângulo interno de número N. Se eu prolongar aqui, eu vou ter o ângulo externo 1. Se eu prolongar aqui, eu vou ter o ângulo externo 2. Se eu prolongar aqui, eu vou ter o ângulo externo 3. Se eu prolongar aqui, eu vou ter o ângulo externo 4. E eu vou fazer isso até o meu último ângulo. Nós sabemos que o ângulo interno mais o ângulo externo é 180 graus. Então, olha o que eu vou escrever. O ângulo interno 1 mais o ângulo externo 1 é 180 graus. O ângulo interno 2 mais o ângulo externo 2 é 180 graus. O ângulo interno 3 mais o ângulo externo 3 também dá 180 graus. Se eu fizer isso aqui até o meu enésimo triângulo, então meu ângulo interno N mais o meu ângulo externo N também vai dar 180 graus. E o que eu fiz? Eu somei, não foi? Essas várias equações. Então nós vamos somar essas várias equações. Então o que nós iríamos ter? Ângulo interno 1 mais ângulo interno 2 mais até o último ângulo interno N, mais o ângulo externo 1 mais o ângulo externo 2, até o meu último ângulo externo. O que isso aqui vai ser? 180 uma vez, mais 180 duas vezes, mais 180 três vezes, mais 180 N vezes. Então, vou trocar por 180 vezes N. Ok. Mas note que isso aqui é a soma dos ângulos internos de um triângulo. De um polígono convexo. É a soma dos ângulos internos.
Por outro lado, essa outra parte aqui, ó, opa, essa cor não ficou boa, vou pôr um azul. Essa outra parte aqui, ó, é a minha soma dos ângulos externos. Então, mais a soma dos ângulos externos. É igual a 180n. Só que como que eu calculo a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer? Nós vimos na aula anterior que é n menos 2 vezes 180. Mais a soma dos ângulos externos. É igual a 180n. Se nós fizermos a distributiva com 180, ó, 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360. Mais a soma dos ângulos externos, igual a 180n. O que eu vou fazer com esse 180n que está de cá? Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, só que negativo. O que eu vou fazer com esse 360 que está do lado de lá? Vou passar para o lado de cá da igualdade, só que positivo. E aí, pessoal, tchá, né? Nós acabamos de demonstrar, nós acabamos de transformar a nossa hipótese em uma tese. O que a gente sabe, então? Que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo será sempre 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre 360 graus. A soma dos ângulos externos de um dodecágono, 360. De um icoságono, 360. De um pentadecágono, 360. E assim sucessivamente. É válido lembrar que se o polígono é regular, ele vai ter os ângulos internos iguais e automaticamente os ângulos externos também iguais. Vamos ver uma questãozinha sobre esse assunto? Olha só. No polígono a seguir, sabendo que ele é regular, qual é o valor do ângulo externo alfa? Nossa, então o que eu sei? Eu já sei que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Então, se eu quero calcular a medida desse ângulo alfa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma dos ângulos externos, que é 360, e vou dividir pelo número de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, vou pegar essa continha, 360, e vou dividir por 8, porque todos os ângulos externos são iguais. Então, se você fizer 360 dividido por 8, você vai encontrar 45 graus. Pronto. Então, meu ângulo alfa é 45 graus. Simples. A soma dos ângulos externos todos é 360. Eu dividi pelo número, porque são iguais. Não significa que em todo polígono é igual. Não. Se o polígono é regular, é que é tudo igual. Se o polígono é irregular, nem todos serão iguais. E dividir pelo número de lados. São 8, então 45. Ah, professor, sabe o que eu pensei? Eu pensei em calcular a medida desse ângulo interno. Eu subtraio 180 e vai dar o ângulo alfa. Pode fazer. Vamos tentar fazer por esse caminho? A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Mais o meu n é o meu número de lados, então é 8. 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2 dá 6. 6 vezes 180 dá 1080. Então eu sei que a soma de todos esses ângulos internos aqui, ó, é 1080 graus. Mas como é um polígono regular, então o meu ângulo interno, a medida desse ângulo interno, é você fazer 1080, que é a soma de todos, e dividir pelo número de lados, que é 8. Quanto que vai dar essa conta? 135 graus. Ó, 1080 dividido por 8, tem que dar 135, hein? 1, que dá 8, sobra 2, desce 8. Por 3, que dá 24, sobra 4, desce o 0. Por 5, que dá 40, sobra nada, 135. Então, qual é a medida desse ângulo externo? Qual é a medida desse ângulo alfa, né? Esse ângulo alfa vai ser 180 graus, menos esse ângulo interno, que é 135. Então, 180 menos 135, 45 graus.
Observe que eu dei uma volta bem maior, mas que também sai pelo mesmo raciocínio. Então não se esqueça que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre 360 graus. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas que nós vamos estar postando para vocês. No mais, beijo para quem me beijo, abraço para quem me abraça. Tchau, obrigado!